programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Feliz Ano Novo. Está começando uma nova etapa para a humanidade, uma nova marcação. Nos aproximamos um pouco mais da era da regeneração. 2013 está aí e nós todos estamos assim muito animados, né? Muito felizes, muito entusiasmados para que toda a nossa atividade deste ano seja de fato um comprometimento com o bem, se Deus quiser. Nosso Saruí, nosso companheiro, está aí para as suas saudações agora a todos os ouvintes. Também para desejar aos nossos amigos, ouvintes, um ano repleto de saúde, de paz, de amizade, de companheirismo e, sobretudo, também, como o César salientou, né, a procura do bem, criar, desenvolver, né, cultivar o bem dentro de nossos corações. Que Jesus abençoe a todos. Então, meus amigos, também é um ano novo para o Instituto Cultura Espírita, né? Um lugar novo, uma atividade nova, né? Nós temos muito a agradecer ao CERJ, que nos acolheu durante muito tempo. Aliás, mais de 80% da vida do Instituto Cultura Espírita foi desenvolvido no CERJ, desde os tempos da Liga Espírita, né? Uma relação muito forte, muito amiga entre o nosso tio Lindo Amorim, os pioneiros e os dirigentes do movimento espírita no estado do Rio de Janeiro. Mas agora nós temos a oportunidade de levar o nosso Instituto Cultura Espírita para o abrigo Teresa de Jesus. Na verdade, há uma conjunção de interesses aí. De um lado é termos um lugar para o Instituto que seja realmente disponível para nós durante todo o tempo, né? E que a gente não crie nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade para ninguém. Então, o abrigo Teresa de Jesus tem lá um espaço interessante que disponibilizou para nós um salão bastante considerável, onde nós teremos todas as condições para desenvolver o nosso trabalho. Teremos ainda algumas salas para outras atividades. Ao lado disso, que é de nosso interesse, há também o próprio interesse do abrigo, porque o abrigo é uma instituição de serviço social e vai ficar agora com uma atividade espiritual, né? Nossa lá. Nós pretendemos não só ter atividade espiritual, o estudo da doutrina, a apresentação como o Instituto apresenta sempre, né? Mas também queremos desenvolver o nosso Centro Espírita, que é o 18 de abril, um Centro Espírita fundado por Tio Lindo Amorim. Nós vamos acertar para que ele, pelo menos 2 vezes por semana, à noite, possa funcionar naquela região. Nós soubemos que ali na rua Ibituruna, onde está o abrigo, nos sábados à tarde não há nenhuma atividade espírita naquela região. Então vamos preencher uma lacuna. E ao lado disso, ao longo da semana, teremos também alguma atividade que vai não só favorecer o nosso instituto, mas também os nossos companheiros do abrigo. Portanto, há uma conjunção de interesses e nós achamos que vale a pena caminhar nessa direção. Já no próximo sábado, dia 5, né, estaremos lá fazendo uma apresentação desse nosso curso de férias, que funciona em janeiro e fevereiro. Nós sempre damos a partida no curso de férias e vamos apresentar uma palestra sobre o pensamento de Francisco de Assis, exatamente abrindo o nosso ano de atividades, né? Porque de fato Francisco de Assis representa de maneira magnífica, né, o sentimento de Jesus, né? Esse retorno, aquelas origens do cristianismo puro. E nós vamos falar um pouco desse pensamento dele. Também no dia 12, que é o sábado seguinte, o nosso Saulo Salgado Vanderlei, que é um expert em Esperanto e é um espírita de primeira linha, né? É um dos conselheiros do nosso Instituto Cultura Espírita, e ele é o tradutor. Todo mês sai a nossa revista Cultura Espírita, né? E o artigo central, que é o artigo mais relevante da revista, ele é traduzido ao Esperanto e é publicado na revista pelo nosso Saulo Salgado Vanderlei, que é um expert no assunto. Pois o Saulo, no dia 12, vai apresentar o Evangelho, Espiritismo e Esperanto, o famoso conjunto, né, os 3 Es. Vale a pena observar o que o nosso querido companheiro tem para nos apresentar.
No outro sábado, dia 19, o nosso amigo Neandertal Alves, que durante muito tempo tem ministrado aulas no Instituto, ele fez uma pesquisa sobre o perdão. Então, ele vai apresentar essa pesquisa para nós. Os 7 passos do perdão. Também nós achamos que é uma palestra muito interessante. O Neandertal, inclusive, colabora com o nosso Instituto, né, fazendo a nossa publicidade, uma voz belíssima, né, muito boa. O Neandertal também é um expositor de primeira linha, vai nos apresentar e todos estão convidados. E o mês de janeiro vai se encerrar com a nossa querida Tatiana Belliene, que é uma jovem, né, uma jovem psicóloga, né, psicóloga assim, que usa muitas transcendentes, psicóloga espírita, né. Ela é filha do nosso Arleir Belliene, que é um belíssimo expositor. Ela vai apresentar também um trabalho, como sempre, magnífico no nosso Instituto. Então, o mês de janeiro, esse curso de férias, começa sempre às 15 horas, né? E nós estamos lá à disposição dos nossos companheiros. É bom lembrar que lá no Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, tem estacionamento. Então você chega com o seu carro e entra e guarda o carro lá dentro com toda a segurança. Nós teremos sempre alguém lá para receber para recebê-lo, né? Estaremos lá, você desce do carro, sobe uma pequenina escada e já chegou lá no nosso Instituto. É bom lembrar também que os telefones permanecem os mesmos. 2224-1060, 2224-0736. Nós estamos no ar, né, com o nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Estamos à disposição de todos os nossos irmãos. Vamos então agora fazer o nosso breve intervalo e vamos ouvir nossa Natasha Mequena daqui a pouco. Em seguida retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Servindo com Jesus. Amor, caridade, perdão, fraternidade, luz e paz. Atributos do Mestre Jesus e grande meta da humanidade. A doutrina dos Espíritos é o convite, a teoria e a prática desses ensinos, exemplificados pelo Mestre. Saber comportar-se diante das adversidades da vida. Saber falar e silenciar com sabedoria. Saber doar sem esperar recompensas. Saber perdoar e, perdoando, auxiliar na construção da harmonia em almas e corações assolados pelas lutas cotidianas. O cultivo da verdadeira fé do espírito da caridade. Não precisamos pensar que estamos longe de alcançar esse patamar. Temos na sã doutrina o passo a passo. Basta que meditemos acerca desse esclarecimento e sigamos em paz com Cristo. Servir a Jesus é cumprir todos os seus desígnios. Nossa fortaleza é a nossa própria vontade de servir e evoluir. E assim, o mundo será um equilíbrio pleno, suspenso no universo. Lançadas estão as sementes dessa doutrina. Ponhamos a mão à enxada do serviço, nessa seara de luz, guiada por Jesus. Na sequência, ficaremos com o nosso número musical do dia de hoje, desejando para todos vocês muita luz e muita paz, muita sabedoria e Jesus sempre em seus corações. E continuamos na companhia deste programa,
o programa de cultura espírita, o programa do ICEB. Muita luz, paz, música e Jesus aos seus corações. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós agradecemos a nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz, que transmite o nosso programa cada vez melhor, chegando a cada vez um número maior de pessoas. Também agradecemos ao nosso engenheiro de som, nosso Toninho Barbosa, está aqui conosco, como sempre, há muitos anos, né? Nos amparando, nos apoiando, arredondando a nossa voz, o nosso som, para que a gente possa ter um mínimo de qualidade a oferecer aos nossos irmãos que ouvem o nosso programa. Ora, hoje é o dia 1º de janeiro, né? Hoje é o dia que o ano está começando, esse ciclo novo em que a Terra completou a sua volta em torno do Sol, né? E agora nós vamos retomar a contagem do tempo, né? Uma das coisas que a nossa doutrina espírita valoriza muito, e até eu digo reposiciona, é a questão da prece, a questão da oração. Porque nós evitamos aquela prece decorada, memorizada, aquela coisa dita só com os lábios, né? E quando o ano vai começar, o nosso espírito está voltado para uma nova etapa, uma nova relação, criatura, que somos nós, Criador, que é o nosso Deus, Pai. O tempo transita, mas Deus é a eternidade, é a permanência. Nós entendemos que o momento da prece é um momento de permanência, um momento de eternidade, um momento em que nós, criaturas transitórias, nos ligamos ao Criador permanente. E quando o ano vai começar, nós estamos cheios de intenções, de boas intenções, mas nós sabemos que nós mesmos somos pequeninos, somos frágeis, fracassamos a cada instante.
Aprendemos muito na doutrina espírita que quando nós procuramos enlaçar o nosso sentimento, a nossa emoção, a nossa intenção, com o sentido geral das forças da divindade, nós somos alavancados para uma nova realidade, para um novo impulso de felicidade, satisfação. A prece para nós tem muito esse sentido. É a alma da criatura que se projeta para encontrar-se com Deus, nosso Pai. E nós achamos que começar o ano é um convite para que, através da prece, nós possamos estabelecer uma ligação efetiva com Deus, nosso Pai. Esse Deus que é presença certa dentro de nós, mas que muitas vezes, por causa das nossas fragilidades, das nossas inconsequências, da nossa infantilidade espiritual, muitas vezes nós esquecemos disso e vamos querer caminhar só por nós mesmos e fracassamos redondamente. O ano novo é a retomada da caminhada. E nós queremos caminhar com Deus, nosso Pai. Queremos que Jesus seja realmente o timoneiro da nossa caminhada. Queremos que as mãos dele, que estão sempre estendidas para nós queremos, nesse momento que o ano começa aqui, queremos enxergar essas mãos. Queremos esticar as nossas mãos para que estejamos reunidos e possamos assim caminhar. O nosso querido amigo, nosso produtor, o Assabri Franco de Moraes, ele preparou uma oração para um ano novo. Uma belíssima oração, que muito além das palavras, elas constituem esse impulso efetivo para que a criatura realmente se encontre com o Criador. E é isso que nós queremos para todos os nossos irmãos, para todos os ouvintes, para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. Que esse momento que o ano está começando seja uma abençoada oportunidade de grande encontro do nosso sentimento com o sentimento de Deus, nosso Pai. Com nossa caminhada ainda balbuciante, ainda cheia de dificuldades, com a caminhada serena e segura do Pai. O nosso impulso ainda primitivo, com os impulsos legítimos de amor profundo e verdadeiro do nosso Pai. Então nós queremos que a prece, essa oração para um novo ano, que foi elaborada lá da alma do nosso Assaruí, ela possa ser convertida num mar de bênçãos para todos nós nesse momento. Então vamos todos nós, num só pensamento, entrarmos em sintonia com as palavras dessa prece. Senhor, que a vossa misericórdia nos assista para que possamos esperar o bem. Que sejamos capazes de olhar para dentro de nós sinceramente e buscarmos uma solução para corrigir nossos erros. Que essa solução passe pela nossa capacidade de compreender o próximo, pela proeza de nos perdoarmos, pela sensatez de uma viagem à nossa consciência. Pai, que sejamos capazes de olhar para o nosso semelhante e ali enxergar um semelhante, não um inimigo, um adversário, um desafeto. Como poderemos esperar que a vitória nos sorria se desejamos a derrota de quem interfere em nosso caminho? Senhor, que tenhamos olhos para entender as dores do mundo, não aqueles olhos que nos possam toldar a razão, e assim entendermos vossas mensagens como se fossem castigos, punições, fatores de uma lei de talião inaceitável. Que possamos, dentro dos nossos limites de um orbe em evolução, lamentar a forma de fazer algo pelo irmão que a acolhe. Que possamos, dentro de nossos limites de um orbe em evolução, lamentar a fome e fazer algo pelo irmão que a acolhe. Queremos impedir, pelo coração, a mão que fere, o ódio que mata, a inveja que destrói. Senhor dos mundos, não deixe que o orgulho e a vaidade assumam nosso querer
e nos transforme em pobres vítimas da soberba, da presunção e da efêmera sensação de poder. Que nossos exércitos se desfaçam ante o vosso olhar compassivo, para que todos, fraternalmente, possamos construir um mundo mais tolerante, ameno e promissor. As lágrimas, Pai, quanto mais procuramos secá-las, mais elas brotam, num perverso ciclo que parece não ter fim. É como se elas fossem mais necessárias que a vida e a felicidade. Que tenhamos não só como enxugá-las, mas também como trabalhar para que elas não voltem. Que todos os vossos filhos tenham direito ao pão que alimenta, à saúde que equilibra, ao amor que renova, podendo percorrer todos os caminhos que levam à tolerância, à compreensão, ao perdão e que neles encontrem a felicidade de poder servir. Senhor do Universo, abençoe não só os que estão carentes e aflitos, os que choram e se destroem, mas também aqueles que vão procurar, na luz do Evangelho, a força geradora de apoio, de incentivo e da certeza. Olhai para que possamos cuidar melhor do vosso planeta, para que nossa ambição não destrua aquilo que a natureza, submetida à vossa vontade, construiu para nos fazer melhores. Ah, Pai de misericórdia, que tenhamos a humildade de aprender e a alegria de ensinar, a coragem para enfrentar nossas mazelas e, principalmente, para admiti-las. Precisamos dar as mãos para as crianças e sermos a bengala para os velhos, acender a luz para os que não enxergam e o guia para os perdidos. Pai de luz, que saibamos identificar as oportunidades e, com elas, virmos a merecer as moradas que nos estão reservadas em vosso reino. Que possamos viver o espírito das bem-aventuranças e entender por que a humildade nos levará às primícias do vosso reino. Sobretudo, obrigado. Muito obrigado pela graça de recebermos a vida e, com ela, a oportunidade de elevarmos o nosso pensamento até vós. Que assim seja. Essa é a nossa prece de Ano Novo e dedicamos a todos vocês. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco estará aí o nosso querido Geraldo Cardoso com a Internet do Bem. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, selecionamos para hoje uma mensagem transmitida por Chico Xavier, apresentada em um PPS de autoria do irmão Ernesto Cortazar. Essa mensagem, cujo título é Fardos, nos ensina: quando a ilusão o fizer sentir o peso do próprio sofrimento, como sendo opressivo e injusto, recorde que você não segue sozinho. Cada pessoa tolera a carga que lhe pertence. Existem fardos de todos os tamanhos e feitios. O sacerdote sofre a tortura de um condutor de almas. O coração materno angustia-se com a sorte dos seus filhos. O poderoso arca com o peso da responsabilidade de decisões que influenciam grandemente o destino alheio. O enfermo desamparado carrega as dores de sua indigência. A criança sem ninguém sofre seu pavor. Aprenda a entender o serviço e a luta dos semelhantes para não se supor indevidamente vítima ou herói. No campo das provações, todos são irmãos uns dos outros, mutuamente identificados por semelhantes dificuldades, dores e sonhos. Suporte com amor o peso de suas obrigações e caminhe. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro. Do cascalho pesado emerge o diamante. Do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos
para a vida maior. Talvez você se pergunte qual a carga transportada pelos maus e levianos que aparentemente passam pela vida isentos de provações. Provavelmente eles, sob uma falsa aparência de vitória, vivem sob encargos singularmente mais pesados do que os seus. Impunidade e injustiça são conceitos estranhos às leis divinas. O céu não é um local físico predeterminado, mas um estado de consciência. Ele somente é acessível com seus tesouros de paz e luz para quem está em harmonia com as leis divinas. Nada há para invejar de quem ainda nem começou a se recompor com essas leis por leviandade ou preguiça. Pior ainda é a situação de quem, pela desdita de praticar o mal, está adquirindo débitos perante a vida. Se o suor alaga sua fronte e se a lágrima lhe visita o coração, isso é um sinal de que a sua carga já está sendo aliviada. Quem desempenha corajosamente, sem murmurações, as tarefas que lhe competem, está caminhando para a plenitude de sua consciência. Provas bem suportadas, sem desânimo ou preguiça, convertem-se de forma gradativa em tesouros de entendimento, paz e luz para a ascensão da criatura. Lembre-se do madeiro injusto que dobrou os ombros doloridos de Jesus Cristo. Sob as vigas duras do lenho infamante, jaziam ocultas as asas divinas da ressurreição para a imortalidade. Deus criou o mundo estruturado por leis perfeitas, belas e justas. Nesse harmônico concerto, por certo, você não foi esquecido. Sua vida não é regida por acasos. As provações que o visitam visam a fortificá-lo, lapidá-lo, despí-lo de inferioridades que o infelicitam a longo tempo. Não imagine sequer por um momento que o Pai amoroso que Jesus nos revelou possa ser cruel. As provas duram o tempo estritamente necessário para ajudá-lo a adquirir os valores e aprender as lições de que necessita. Reduza sua cota de dores, dedicando-se ao bem com determinação e vigor. Dê um basta nas reclamações e nos vícios, alegrando-se ao executar as tarefas que a vida lhe confiou. Fardos e dificuldades não são desgraças, mas desafios a serem vencidos e superados com otimismo e esperança. Meus amigos, agradecendo a sua gentil atenção, nos despedimos, desejando a todos um 2013 repleto de bênçãos, paz e luz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.